Boa noite, pessoal. Boa Estamos noite. aqui com o nosso mestre, professor e consultor Carlos Magnanelli para nos ensinar um pouquinho sobre esse mundo político, com a experiência que ele tem. Nós convidamos ele hoje para passar um pouco desse conhecimento para nós, para toda a audiência. Está entrando o pessoal aqui. Boa noite, Flávio. Tia Áurea. O pessoal está começando a entrar. Vamos apresentar o nosso grande mestre, Magnanelli, publicitário, jornalista, radialista, administrador de empresa. Nossa, um currículo vasto. Especialização em propaganda e marketing pela SPM, professor da SPM, MBA em marketing pela USP, pós-graduado em ciência política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. Nossa, que currículo vasto, né? A gente tem muito a aprender com ele hoje. Eleito pelos leitores da revista americana Campaign Election como um dos melhores consultores políticos da Iberoamérica, fazendo parte do seu hall da fama. Muito bem-vindo, mestre Magnanelli. Obrigado vocês pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Magnanelli, nós gostaríamos que você falasse um pouco da sua história, né? Como que você começou na política? São tantos anos, né? Você trabalhando nesse meio. O que te levou a fazer parte, a contribuir, né, com a formação dos políticos? A gente gostaria muito de aprender um pouquinho e saber um pouco da sua história, né? As histórias, elas conectam, né? O ser humano adora ouvir história, então acho que essa experiência sua vai ser muito gratificante para nós. Se eu puder contar um pouquinho da sua história. Vamos Professor, lá. só antes eu quero avisar para os nossos ouvintes aqui, agradecer a presença de todos nessa live com esse super consultor, né? Luiz Estevam, Matheus Urval, a Frontriane, Carla. O ser humano adora ouvir história, então acho que essa experiência sua vai ser muito gratificante para nós. Se eu puder contar um pouquinho, tá dando microfone. Professor, só antes eu quero avisar para os nossos ouvintes aqui, agradecer a presença de todos nessa live com esse super consultor, né? Luiz Estevam, Matheus Urval, a Frontriane, Carla. O ser humano adora ouvir história, então acho que essa experiência sua vai ser muito gratificante para nós. Se eu puder contar um pouquinho, tá dando microfone. Professor, só antes eu quero avisar para os nossos ouvintes aqui, agradecer a presença de todos nessa live com esse super repetindo, né? Luiz Estevam, Matheus Urval, a Frontriane. O ser humano adora ouvir história, então acho que essa experiência sua vai ser muito gratificante. A gente teve um problema técnico aqui que está repetindo. Professor, só antes eu quero avisar para os nossos. Está repetindo. Agradecer a presença de todos nessa live com esse super repetindo, né? Luiz Estevam, Matheus Urval, a Frontriane. O ser humano adora ouvir história, então acho que essa experiência sua vai ser muito gratificante. Parece que estamos com... O que está acontecendo isso? Eu tirei o Facebook aqui, só que foi isso. Estão me ouvindo? Ok, tudo bem? Sim. Oi? Nossos bastidores de gravação. Estão ouvindo? Oi? Sim, a gente vai deixar a câmera de você. Estão ouvindo já? Agora deu, vamos ver. Eu desliguei aqui a página do Facebook. Posso falar? Vamos, vou deixar a câmera com você, professor. E tá aí, as perguntas, fazendo perguntas. Às vezes pode repetir. As perguntas enviar para o WhatsApp da TIGAR, que a gente vai juntar todas as perguntas, o que não for respondido hoje, a gente vai mandar mensagem respondendo. Então, quem não está na lista ainda, anota o telefone. Tá passando aqui também na tela, é o 61 99 44 45 270. 99 44 45270. Envie suas perguntas para esse super mestre do marketing eleitoral. Muito bem. Então, vamos lá. Como é que tudo começou, Michele? Tudo começou
em 1974, quando um professor meu resolveu sair candidato a deputado federal, e ele era meu professor de análise de balanço. Imagina, Daniela, eu fazia administração de empresa e ele me convidou para ajudá-lo na campanha dele. Sim. E aí o bichinho picou, né? Em 74. Em 74, eu comecei a fazer algumas coisas de marketing eleitoral junto com ele, e o Quércia ficou sabendo, era muito amigo dele, e chamou para ajudá-lo na campanha de senador. E eu fui junto. E começamos a administrar a parte da campanha de senador do Quércia. Isso em 74. Eu comecei a ajudar, a fazer algumas coisas, tal, assumi a zonal da Zona Norte em São Paulo, enfim. Ganhamos a eleição. E aí o pessoal começou a perguntar, né, tanto para o Hélio quanto para o Quércia, escuta, quem é que fez arrumou tudo isso? Porque era tudo muito com departamentos, tudo muito arrumadinho, tudo muito bonitinho, né, arrumado. E aí começaram a perguntar para ele. Ele falou, é um louco aí que veio aí, um aluno do Hélio, que veio aí, botou ordem na casa aqui, arrumou, funcionou. Ganhamos com 80% dos votos do Senado lá com o Quércia, né? E aí o pessoal começou a perguntar para ele e ele começou a falar, não, esse doido tal, e começaram a me ligar. Começaram a me ligar pedindo as campanhas de prefeito. Aí eu falei, opa, está na hora de abrir uma empresa, então. E eu comecei a estudar o que acontecia, porque aqui no Brasil não existia marketing político eleitoral. Eu comecei a fazer estudos na Europa, nos Estados Unidos, do que era o marketing político eleitoral, e me especializei na área. Então, desde 74, fazem 46 anos esse ano, que eu estou nessa encrenca são 308 campanhas eleitorais e jobs políticos no Brasil, na América Latina e na África, né? Eu hoje dou aula em 3 universidades na Espanha, e, graças a Deus, o único brasileiro no Hall da Fama da Campaigns Elections, como a Daniela estava falando aí, que é considerado o Oscar da consultoria política, eu, graças a Deus, ganhei, né, muito esforço. Enfim, eu conto para o pessoal o seguinte, não pensa que foi com o pé na piscina e tomando uma viúva Clicquot, não, tá? Toda a jornada é árdua. Enquanto meus tinha um carro zero, eu tinha um Fusquinha que não tinha nem assoalho, e o dinheiro que eu ganhava eu investia para ir em congresso nos Estados Unidos, na Europa, mas o Fusquinha estava na garagem lá, era um Fusquinha sem assoalho. Quando chovia, não entrava água por cima, entrava água por baixo. Então foi como tudo começou. Aí várias campanhas de prefeito, e começaram campanhas de governador, campanhas de presidente da República. Fizemos agora há pouco tempo a campanha em Angola, do presidente angolano, fomos vencedores. E por aí foi. Eu levei 15, 16 consultores políticos do Brasil para fazer a campanha lá. E foi isso. Foi o que nós fizemos. Foi quando tudo começou. Tudo começou assim. Mas começou desse jeito, né? Participando como militante, não filiado, mas militante de campanhas eleitorais, aprendendo o que era campanha eleitoral na marra, pegando a teoria americana e transformando para a nossa realidade. Então, 12 anos depois, em 88, eu lanço meu primeiro livro, e hoje são 22 livros sobre marketing eleitoral e comunicação política. É assim que... Show, professor. Aproveitam o gancho e já indica para os candidatos a vereadores e prefeitos qual deles você está indicando aí para essa super eleição, e já mostra a capa aí. Para vereador, a gente já leu vários. Aqui. Para vereador, foi escrito agora em 2019, está bem atualizado, tá? Como ganhar sua campanha para vereador, está aqui. Igual, como ganhar sua campanha para prefeito, tá? É o 20º, 21º e o 22º, que eu recomendo para todo mundo, tá? É esse aqui. O oxigênio da democracia. Como fazer comunicação para mandatos e gabinetes. Uau! Depois de 46 anos... Eu também tenho o livro dele, ó. Deputado, ela tem lá. O do deputado foi passado para o espanhol já. Já foi. Já aprendi muito com você. Esse aqui demorou 3 anos para sair. Porque vou indicar os deputados. Como eu sou mestre em comunicação, eu peguei toda a experiência que eu tinha de gabinetes de assembleia, de Câmara, de Senado, de presidência,
de governo, coloquei tudo aqui. Mas foram 3 anos para esse livro poder sair, não foi fácil. Experiência, imagino, experiência. Eu também sou louca para escrever um livro dos 10 anos que eu tenho de Esplanada. Imagina que vai sair, né? Vamos ver se o ano que vem eu consigo. São mais de 10 anos de Esplanada, executivo, legislativo. Eu acho que ano que vem sai meu livro também. Eu tenho alguns livros que só vão poder ser editados depois que eu morrer, tá? Ah, por quê, professor? Não pode falar. É melhor deixar quieto, né, professor? Boa noite, Simone. Eu vou ter que comentar coisa também no meu livro. Mas é assim. Professor, vamos lá. A galera está ansiosa, pandemia, crise na política, crise no governo, crise em tudo, né? Desemprego, fica em casa, vai para a rua, aquela confusão. E o voto, né? Qual o sentimento que o eleitor vai para a urna? Eu digo que a eleição passada foi uma eleição do corte. Parece que o eleitor não estava muito preocupado em olhar para frente, ele queria uma ruptura para trás e ele queria uma mudança, mas não sabia muito o quê. E nessa eleição eu vejo muita gente, eu converso com muito eleitor, eu vejo muita gente falando assim, opa, eu acho que essa eleição eu realmente vou ter que me interessar mais por política. Eu vou ter que escolher melhor meu candidato, eu vou ter que ver a melhor proposta. Cara, essa pandemia me trouxe muito ensinamento, que eu tenho que votar certo, eu tenho que votar direito, né? Porque ou o cara fecha o comércio me prejudica, o cara que manda abrir o comércio me prejudica. Então, eu tenho que botar meu posicionamento na sociedade. Quer dizer, o voto nulo não vai adiantar, não votar não vai adiantar. E eu vejo esse movimento do povo se interessando pela política. Então, para esses pré-candidatos, eu venho falando que eles têm que ter uma candidatura inteligente, para um voto que vai ser inteligente, e eles têm que se desenvolver como um político que embale e tenha a sua competência. Mestre, o que você tem a dizer na sua percepção de tantos anos de experiência sobre como o futuro dessa eleição 2020 nessa era da pandemia? Olha, é uma situação bastante delicada. Eu estava dando uma entrevista para um jornal hoje falando justamente isso, né? Essa pandemia não tem manual. Ninguém sabe como se comportar com a pandemia. Todo mundo está testando, é um grande laboratório. Se você pegar São Paulo, eles fizeram várias atitudes e ações de laboratório. Ah, vamos fazer o rodízio dia sim, dia não. Lotou os ônibus, a pandemia, tudo que o vírus quer é aglomeração. Aglomerou dentro de ônibus, trem e metrô. Aumentou. Por quê? As pessoas não podiam ir de carro trabalhar, se enfiavam no ônibus, lotavam o ônibus, é tudo que o vírus quer. Aí fizeram aqui o efeito vermelho, o laranja, o verde, o amarelo, o azul, o cor de burro quando foge. Eles fizeram uma divisão do estado. E aí São Paulo ficou laranja. E toda a grande São Paulo ficou vermelha. Isso quer dizer o quê? O vermelho está fechado, o laranja está aberto. O shopping de São Paulo está aberto. De Osasco, Guarulhos, de todas as cidades que estão ao lado, estão fechados. O que aconteceu no Dia dos Namorados? O que está acontecendo? Todo mundo para São Paulo comprar a aglomeração no shopping. É tudo que o vírus quer. Então, não tem manual. Eles estão fazendo, estão testando. Só que no laboratório, quando você testa, se você errar, aquilo explode, tá? E está explodindo. Eles estão colocando elementos que explodem. E estão explodindo. Então, isso para falar do que está acontecendo. Para falar do voto. Qual é o nosso problema com o voto hoje? Todo político mais experiente está acostumado a fazer campanha de rua. Principalmente porque essa campanha é municipal. Você quer conversar com a pessoa, as pessoas que moram na cidade, quer olhar no olho de quem vai comandar a cidade, de quem vai ser o vereador, quer apertar a mão, quer falar o que ele quer. E está difícil. Eu recebo telefonema aqui do pessoal, Manhanelli, pelo amor de Deus, eu quero falar com o eleitor, bato na porta da casa dele, ele fala para mim, depois. Ninguém está abrindo porta. E não estão abrindo porta. Professor, eu vejo muito assim, os pré-candidatos falando, nossa, eu estou passando por um bullying, eu quero falar que eu sou pré-candidato, estou sendo linchado, eu tenho até vergonha de falar as minhas propostas. Eu vejo muita gente decepcionada, triste, autoestima baixa, autoconfiança zero.
será que eu posso iniciar nessa pré-campanha? Só falo que eu sou pré-candidato. Realmente, esse sentimento está muito frustrante para o pré-candidato. Então, quem começou, e Bill Clinton já dizia isso, né? Quando você termina uma campanha, você começa outra, que é o mandato. Então, quem tem mandato e conseguiu fazer o marketing do mandato muito bem feito, ou seja, começou a conversar, internet é diálogo, não é monólogo. Então, quem começou a conversar 4 anos atrás, 3 anos atrás com o eleitor, esse aí está nadando de braçada hoje. Agora, aquele que deixou para falar agora... Gente, internet, televisão, rádio, você tem que formar audiência. O cara acha que a internet é mágica, né? Você vai fazer uma página hoje, amanhã você tem 10 mil seguidores. Mas nem que a vaca tussa. Só se for um tiririca da vida, porque ele tem fãs, né? Ele vai ter um monte de fã. Ele não vai ter eleitor, ele vai ter fã. E não quer dizer que é voto, né? Seguidor não é eleitor. Vai ter que transformar isso em voto. Mas ele vai ter seguidores. Agora vai ter que transformar em voto. Mas você não vai ter, você não é um tiririca, você não é uma celebridade. Então, se você não é celebridade e não começou 3 anos, 4 anos antes, compadre, não é agora que você vai começar na internet. A internet precisa formar audiência. Eu sou homem. Eu fui diretor do Professor, só pegando o gancho que você começou a falar da internet, como que os candidatos, pré-candidatos, eles poderiam utilizar a internet nesta pré-campanha já? O YouTube, você indicaria alguma das redes ou todas as redes? Como que funciona, assim, segmentar de acordo com o nicho, de acordo com o tipo de eleitor, o que falar, como falar e onde falar? Muito bem. Eu dou aula disso na SPM e na Espanha. Conteúdo na internet. Você só consegue chamar a atenção na internet se você tiver um conteúdo que chame a atenção do eleitor. Você falar aquilo que você acha que tem que falar, você ter uma postura que você acha que tem, pesquisa, marketing. O que é marketing? Começa com a história do que é marketing, né? O que tem de picareta hoje aí no mercado. Tentando vender marketing, ele não sabe o que é marketing, quem compra não sabe o que está comprando, quem vende não sabe o que está vendendo, aí se encontram os dois e não sabem o que estão fazendo. Verdade. Então, a primeira coisa é conceituar marketing. Marketing marketing, mercado, sufixo swing e ação. Marketing é a ciência ou técnica que estuda o comportamento do mercado. O que o mercado quer, deseja, necessita e anseia. A partir disso, ele entrega para as outras ciências, para as outras ferramentas, propaganda, jornalismo, comunicação, RP. Mas o marketing, ele estuda o mercado. No nosso caso, ele estuda o eleitor. Então, não há uma fórmula, principalmente porque, como a campanha é municipal, cada cidade tem um comportamento diferente. Não há um padrão. Como dizia o Washington Oliveto, campanha não é prêt-à-porter. Campanha é um terno de linho, é feito sob medida. Campanha municipal, você faz na medida do município. Não tem uma regra, não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. E o eleitor está preocupado com a solução imediata do seu bairro, não é nem do bairro do vizinho, né? Exatamente isso. Como é municipal, como dizia nosso querido tio Ulisses Guimarães, o tio Ulisses, ele dizia o seguinte: as pessoas vivem na cidade, não vivem no estado ou no país. Ela tem um problema do buraco, quando ela sai da garagem, o carro dela cai no buraco, alguém tem que resolver aquilo. O filho dela precisou de vaga na escola e não tinha vaga. O marido precisou de um exame médico e não tinha exame. Ela precisou de uma mamografia e não tinha mamografia na cidade. Então, são problemas que a cidade, de infraestrutura da cidade e de infraestrutura do bairro, que ela quer ver resolvido. Primeiro, nós temos... Exato, né? E uma solução rápida. Primeira coisa, o que é o voto, Daniele? O voto é o seguinte: eu voto na Daniele e ela me dá uma vida melhor. É essa a troca. Não tem outra. Não existe outra razão de eu dar o voto a alguém, a não ser que eu te dou o voto e você melhora a minha vida. Você acaba de dar saúde, enfim, é isso. Exato. E, professor, e qual o sentimento que você acha que o eleitor vai para a urna? Então, eu tenho feito várias pesquisas no Brasil inteiro, tá? Nós temos aqui clientes espalhados pela América Latina, eu atendo
8 países na África, 12 países na América Latina e o Brasil como um todo. Aqui no Brasil, as pesquisas que estão chegando estão apontando novamente os grandes problemas municipais como sendo problemas de saúde, de educação e de infraestrutura. São os 3 principais problemas. Depois vem segurança e desemprego. Se você pegar um modelo de todas as cidades que eu tenho feito, e não são poucas, tá? A base vai ser essa. Os problemas apresentados, só que, cuidado, uma campanha de prefeito, por exemplo, ela não é uma campanha, são várias campanhas. Você vai pegar o mapa da cidade, dividir em regiões, e cada região tem uma demanda diferente. A região 1, falta posto de saúde. A região 2, falta escola. A região 3, falta asfalto. Cada região tem um problema diferente. Você não tem como fazer um discurso para a cidade toda. Você e aí que vem a segmentação do discurso, né? Da narrativa. Não só do segmentar a narrativa por nicho, por bairro, por local. Aí você tem uma ferramenta do marketing que chama segmentação, onde o WhatsApp é a melhor arma de segmentação que existe depois do jornal impresso. Por quê? O WhatsApp você pode fazer lista de transmissão separada por assunto, separada por bairro, separada por região, separada por geográfico e social. Você pode separar. Eu quero falar só com os médicos, então tem uma lista de transmissão só de médico, vou falar só com médico. Quero falar com o bairro da Casa Verde, eu tenho uma lista de transmissão lá da Casa Verde. Por que eu falo lista de transmissão e não falo em grupo? No grupo, eu coloco a Daniela e a Michele no grupo. Eu não perguntei que elas queriam entrar. Eu coloquei elas no grupo. A Daniela fala, não quero receber isso, pá, e sai. Na lista de transmissão, não. Na lista de transmissão, eu tenho que falar, Daniele, você coloca o meu telefone, o meu WhatsApp no seu celular para poder receber as mensagens. Então, ela automaticamente está sendo conivente, ou seja, está autorizando a receber as mensagens da campanha eleitoral. Por isso que a lista de transmissão é muito melhor que o grupo. Você já ganha uma autorização quando você pede para incluir o seu telefone no telefone dela, porque ela vai começar a receber as mensagens da campanha. Professor, seria como você vê que será feita a mobilização, né? Será então utilizar o WhatsApp, utilizar as redes sociais mesmo, porque gente, no meio dessa pandemia que ainda ninguém sabe como que vai ser o desdobramento, substituiria assim o WhatsApp pela mobilização ou quais seriam os outros meios da internet para fazer a mobilização? Muitas ferramentas da internet vieram para ficar nas campanhas eleitorais. O WhatsApp é um deles. Agora, nós temos que definir primeiro, é coisa de professor, né? O que é internet? Quando você fala internet, o cara fala, vou fazer internet. Como fazer internet? Você não faz internet. A internet é um grande guarda-chuva, como se fosse aquela sombrinha de frevo lá em Pernambuco, lembra? Tem várias fitinhas, cada uma de uma coisa. Pois é. A internet é aquela sombrinha e cada fitinha daquela é uma ferramenta da internet. Da forma que você fala no Twitter, você não fala no site. Da forma que você fala no site, você não fala no blog. Da forma que você fala no blog, você não fala no WhatsApp. E por aí vai. Cada ferramenta dessa tem uma linguagem comunicacional completamente distinta da outra. Diferente. Como se fosse um jornal, mestre. Como se fosse um jornal. Exato. A pessoa abre só quer ler esporte, outro só quer ler horóscopo, outro só quer ler política. E joga o resto fora, Daniela. É isso. Então, fazendo um paralelo da internet com o jornal, facilita para os candidatos entenderem como que eles devem se comunicar na internet. Como eles devem fazer a segmentação. Agora, é a mesma coisa no jornal. Você vai falar de esporte, você tem uma linguagem de esporte. Policial, você tem uma linguagem policial. Então, você vai ter que respeitar em cada ferramenta dessa a linguagem da ferramenta. Como eu fiz mestrado em comunicação, a gente vai fundo nessa história. Então, você percebe, o grande erro dos políticos hoje é o que ele coloca no Twitter, ele compartilha em todas as outras ferramentas. Gente, o que você colocou no Twitter não cabe num blog. É pequenininho. Não cabe no Zap, não cabe no Face. Cada rede tem a sua linguagem e o político tem que aprender como fazer uma linguagem assertiva da rede. Aliás, não é ele que tem que aprender, ele tem que aprender a contratar um profissional de mídia social
Porque não adianta colocar aquele sobrinho que passa o dia inteiro vendo porcaria no computador, achando que vai fazer a campanha dele. Não vai. Não vai. Ele vai precisar de um profissional especializado em mídia social, especializado em internet, que faz a métrica, sabe o dia e a hora de colocar, qual o melhor horário. Métricas. É esse cara que ele precisa. Não é o sobrinho que fica vendo mulher pelada o tempo todo, não. Professor, nessa linha da contratação do social, que é muito importante, muito se entendido que o impulsionamento é um novo cabo eleitoral. Conta um pouco para os nossos candidatos o que é esse impulsionamento sobre o que é o nosso hoje cabo eleitoral. Muito bem. Primeiro, muito cuidado com impulsionamento na pré-campanha. Nós tivemos uma senadora do Mato Grosso caçada porque gastou demais na pré-campanha. Então, muito cuidado com o que você vai gastar. Você vai ter que ter consciência de que você só pode gastar o que os outros estão gastando. Se você começar a gastar muito, você vai ser processado por abuso de poder econômico. Eu recomendo que você faça muito pouco, tá? Você faça impulsionamento, mas faça muito pouco. Impulsionar o que é? Eu tenho uma notícia, eu sou candidato a vereador. Eu mandei uma moção lá para a prefeitura para asfaltar uma rua. E a rua foi asfaltada. Eu vou pôr isso nas ferramentas, cada uma com a sua linguagem, e vou impulsionar. O que é impulsionar? Eu vou pagar para que aquilo apareça na página dos outros. Tá? Para que os outros que tem, você vai separar. Quando você impulsiona, você fala, eu quero impulsionar para o bairro da Casa Verde. Você vai lá e separa o bairro da Casa Verde e vai ser só o pessoal da Casa Verde vai receber aquilo ali. É novamente a segmentação, Daniele. Então, o impulsionamento é a segmentação. Você segmenta e paga para que aquilo vá sem que a pessoa espere. Mas aquilo vai no Face, ou vai no YouTube, ou vai, enfim, no Google. Você já pode comprar palavras-chave, né? O seu nome e o nome da cidade, ou o nome da... Enfim, você pode impulsionar. Aí você vai ter que contratar alguém que entenda de internet para te orientar o que tem que ser impulsionado. Na campanha, tudo que você impulsionar tem que ter o CNPJ da campanha, com o que você gastar, aquele recibo que vem do Facebook. Não pode contratar empresa para contratar o Face. Está na lei, no artigo 57C, está lá dizendo que você tem que contratar diretamente com a plataforma, tá? Você não pode contratar. Ah, Michele, contrata para mim lá. Não pode. Você, conta do candidato, contrata diretamente. E isso vai cair na sua conta e vai abater daquele teto que você tem para gastar, certo? Então, impulsionamento é isso, é você segmentar e pagar para que aquilo atinja aquele segmento que você quer. Eu impulsiono muito, tá? Eu não sou candidato, então posso impulsionar. Eu faço impulsionamento de tudo. Por quê? Professor, tá? Desculpe, chegaram algumas perguntas aqui no chat, eu vou passar para você responder. Vamos lá. Deixa eu ver, a Kelly. Kelly está perguntando, qual a orientação para mulheres candidatas, principalmente as que vão se candidatar pela primeira vez? Que legal. Como é que ela chama? Kelly Lúcio. Kelly. Muito bem. Você vai se candidatar pela primeira vez. Primeiro, você é líder do quê? Se você não é líder de nada, você não é candidato nem inspetor de quarteirão. A primeira coisa que você tem que detectar é se você é líder de alguma coisa, ou um segmento geográfico ou um segmento social. Quer dizer, sair imaginando que você vai conseguir votos sem ser líder primeiro, você não vai conseguir voto. Para mim, ser candidato a síndico de prédio, eu tenho que ter 3 apartamentos que me apoiem. Eu vou ser líder de 3 apartamentos. Então, você tem que ser líder de alguma coisa. Começa por aí. Se você é líder, você vai começar a trabalhar essa liderança para fazer de você um representante. A nossa democracia é representativa. Então, você vai ser um representante de algum segmento, ou geográfico ou social. Eu peguei, por exemplo, numa das minhas lives, eu faço uma live toda sexta-feira às 3 horas da tarde. E uma pergunta que veio bastante interessante. Mãe Nélia, eu sou dona de casa, conheço muitas donas de casa, e elas me veem realmente como uma pessoa que milita na área, que defende e tal. Nunca fui candidato e elas estão querendo que eu seja. Eu falei, olha que legal, você é líder no segmento das donas de casa. Você vai representar as donas de casa dentro da Câmara Municipal. Olha que bom.
Olha aí que interessante. É que às vezes o povo acha assim, nossa, mas ser líder é o fulano, é o Beltrano. Não, é a liderança no seu bairro, onde você mora, ou no seu nicho, no seu tema. Exato. Você é Mais candidato. uma pergunta. Só, Luiz Esteves. peraí, Daniele. Só como candidato a prefeito, você tem que ser líder do próprio partido. Se você não for líder do partido, você não é candidato a prefeito. Vamos lá, Daniele. Ah, obrigada, professor. O Luiz Esteves, ele pergunta: quem tem 800 contatos de WhatsApp pode incluí-los na lista de transmissão? Eu vou complementar a pergunta dele, professor, que a gente já tem recebido. Existem algumas regras que devem ser seguidas para fazer essa comunicação via WhatsApp, lista de transmissão? O que o senhor indica? Vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que ligar para esse pessoal ou mandar um WhatsApp para ele pedindo permissão. Se ele permitir, ou seja, para que você faça uma lista de transmissão, o seu telefone tem que estar registrado no telefone dele. Começa. Então você vai ter que falar com ele. Fala, ó, coloca o meu telefone, porque senão você não recebe. Não adianta você fazer lista de transmissão com um telefone que você tem e não está no telefone do outro. Ele não vai receber. Então a primeira regra é, olha, eu vou te colocar numa lista de transmissão para você começar. Ah, a Michele, fiz isso com a Michele. Michele, vou te colocar na lista de transmissão, você vai começar a receber as notícias de campanha eleitoral. Você quer? Ela falou, pô, que legal, coloca. Coloquei. Então exatamente. É isso. A diferença da lista de transmissão com o grupo é essa. Você tem a permissão de mandar mensagens da sua pré-campanha ou da sua campanha. É isso que é legal. Agora, cuidado, só lembrando, tá? A legislação proíbe que você compre telefones e compre e-mails, tá? É proibido por lei. Se você fizer isso, é crime eleitoral, você pode perder a legenda, tá? Só lembrando. Então, o cadastro tem que ser gratuito. Aqui, a Luana Mendes. Quais as redes digitais vocês indicam para a candidata à vereança estar nessa situação de pandemia? Primeira coisa, você vai ter que fazer uma pesquisa para saber na sua cidade qual é o canal, qual é o veículo. Eu tenho, num dos meus livros, que é esse livro aqui, ó, cada vez que eu tenho que falar, tem que pegar um livro, né? Daqui a pouco Nossa, não tem... isso é show, eu fico encantada. É bagagem, é autoridade demais. Esse livro tem um questionário de pesquisa para detectar o ambiente eleitoral. E a primeira pergunta que eu faço, que está aqui no livro, é a seguinte: qual é o canal de comunicação que você recebe as notícias da cidade? Porque a campanha é municipal. Se você perguntar como é que você recebe a notícia, Jornal Nacional. Mas o Jornal Nacional não me interessa. Eu quero saber o seguinte, como é que você fica sabendo notícia da cidade? Eu tenho cidade aqui que é através da cabeleireira, do barbeiro. Eu tenho cidade aqui que é o funcionário da prefeitura que leva a notícia. Eu tenho cidade que é a rádio. Eu tenho cidade que é o jornal impresso. Cada cidade tem um veículo que leva a notícia da cidade. Se não tem uma geradora de televisão no município, dificilmente você vai ter notícias daquele município. Então, se tem uma rádio, e a rádio é quem faz esse papel, pode ser a rádio, mas nem sempre é a rádio. Aí você vai, hoje, aparece lá, eu me informo através da internet. Qual ferramenta da internet? O blog do Zezinho. Opa, o blog do Zezinho é que leva a notícia, ó. Você vai ter que falar com o Zezinho para chegar no eleitorado, porque é ele que está levando a notícia. Não, eu vejo pelo Facebook. Tá, qual página você vê? Eu vejo na página do Facebook da prefeitura, eu vejo do vereador, olha os canais que você vai ter que usar. Então, cada município tem um canal diferente. Como eu falei, não tem receita de bolo, gente. Compare o trabalho de campanha eleitoral do consultor político como o trabalho do médico. Quando você vai no médico, você faz uma consulta. Aliás, para mim, médico não existe, tá? Não tem essa palavra médico. Você vai fazer uma consulta num consultório. Ora, ele é um consultor de saúde. Se você vai fazer uma consulta num consultório, é um consultor que está lá. Então, ele faz de saúde, nós fazemos de política. Nossa consulta é igual. Como você senta, e ele te fala para você, fala o que você está sentindo aí, ele fica quieto e você vai falando. No nosso caso, o nosso jargão chama-se briefing. Você faz o briefing. Como é que você faz o briefing? O que você está sentindo da campanha? O que você acha que está acontecendo? E ele vai falando para você. E você vai anotando. Desse briefing, da campanha, né, ou da consulta, o que o médico faz? Olha, essa dorzinha no peito,
Então, você vai ter que fazer um exame de esteira, você vai ter que fazer tarará. Ele detecta pela consulta que tipo de exame você vai fazer. Pelo briefing, nós vamos saber que tipo de questionário nós vamos ter que fazer com você. Até o tipo de pesquisa, se é quantitativa, se é qualitativa, qual é a pesquisa que melhor vai se acomodar para nos dar as respostas que saiu do briefing. Muito bem. Vai para o exame de laboratório, volta. O médico pega o exame de laboratório e fala, olha, cruzando os triglicídios com os glicídios, com os irídeos, você tem aquela bombinha que você tem no peito, não é um câncer, não é um resfriado, não é uma pneumonia, é um edema pulmonar. Está aqui, ó. Está aqui, está no exame. É certeza, é um edema pulmonar. Para nós, que trabalhamos com consultoria política, quando volta a pesquisa na nossa mão, nós fazemos os cruzamentos que nós aprendemos a fazer na faculdade, na universidade, na prática, na porrada, na rua. Aprendemos a fazer. E aí você faz os cruzamentos e fala, doutor, o seu problema para ser candidato é esse aqui, ó. Se você não der um tratamento e não pôr um remédio, você não vai conseguir ser candidato. E aí é o papel do médico te dar o tratamento e o remédio. O papel do consultor, se você não fizer isso, que é o remédio que eu estou dando, vai ser difícil você combater a sua doença. Ou seja, você faz o diagnóstico... Isso. Faz primeiro o diagnóstico, verifica quais serão as ações possíveis. Para depois dar o tratamento. Isso é o paralelo em relação à campanha. Gostei dessa explicação. Esse é o trabalho do consultor profissional, não do marqueteiro. Marqueteiro, coeiro, banheiro, trambiqueiro, tudo que é marqueteiro, entendeu? Nós somos consultores políticos. Professor, tem mais uma pergunta aqui do Tiago. Ele está perguntando: você acha que a pandemia prejudicará mais as novas candidaturas? Com certeza. Tiago, né? É. Tiago, com certeza. Com certeza. Com certeza vai prejudicar. Por quê? Principalmente para aquele que tem mandato e fez durante 4 anos, ele trabalhou o seu mandato. Não tem melhor arma de marketing e comunicação do que o próprio mandato. Ele conversou com o eleitorado durante 3 anos e meio, velho. Você conversou com pessoas, ele conversou com eleitores. É diferente a abordagem. Ele conversou com aqueles que votaram nele, que querem votar nele, que gostaram do trabalho dele como vereador ou como prefeito. Ele foi construindo isso durante 3 anos e meio. E você não teve essa oportunidade. Você teve que primeiro se tornar conhecido. Aliás, é outra pergunta que está lá na pesquisa. Você conhece o fulano? Eu já peguei campanha, gente, que tinha candidato que tinha 3% de grau de conhecimento na cidade e queria sair candidato a prefeito. Só 3% da população conhecia ele. A sorte é que ele me chamou 1 ano e meio antes, 2 anos antes, e nós fizemos um trabalho primeiro de torná-lo conhecido, para depois pedir voto. Ganhamos a eleição com 68% dos votos. Olha aí. Você que é novo, tenha na cabeça o seguinte: só se vota em quem se conhece. Se você é um ilustre desconhecido, esquece. Você não vai para frente. O voto é um ato de confiança, né, na urna. Claro. Professor, tem algumas perguntas que estão chegando na nossa lista de transmissão. Lembrando que todas as perguntas que chegarem na lista de transmissão serão respondidas posteriormente. As que ficaram no chat podem se perder. Então, enviem as perguntas na lista de transmissão, que o número está aqui na tela. Vamos lá, próxima pergunta, que veio pela lista. Vamos lá. O partido ainda está selecionando os vereadores. Se homologar êxito e for aprovado, qual a melhor forma de começar a campanha? Haja visto o tempo exíguo que teremos. Muito bem. Nós não tínhamos a figura do pré-candidato, a figura jurídica do pré-candidato não existia. A partir da eleição passada, a figura jurídica do pré-candidato passou a existir. Então, se você não aproveitou o artigo 36A da legislação, que permite várias ações e atividades na pré-candidatura, você perdeu seu tempo. Não é na campanha que você vai fazer tudo. Você já tinha que estar preparado para, na convenção, quando você se tornar candidato, já ter uma bagagem anterior. E a figura do pré-candidato, juridicamente perfeita hoje, que existe, ela foi feita por causa disso, para balancear. Para poder balancear quem tinha mandato e quem não tinha. Então, a pré-candidatura foi aprovada através do artigo 36A, leia na lei, artigo 36A, você podia ter feito reunião na casa da Dona Maria em nome do partido. Você está esperando os 45 dias para fazer isso? Compadre, você está muito atrasado.
Você já podia estar dando entrevista, já podia estar falando que é pré-candidato, já podia ter feito seu perfil, já podia ter contratado a Michelle ou a Daniele para fazer toda a sua parte de internet, todos os seus Face, tudo isso você já podia estar fazendo. Vai esperar os 45 dias? Compadre, eu tenho uma triste notícia para te dar. Muitos candidatos chegam aqui há 2, 3 meses da eleição pedindo minha ajuda. Eu falo para eles o seguinte: na sua atual situação, você pode me contratar para carregar caixão e chorar. Eu choro muito bem, carrego caixão, com ninguém. Tem mais perguntas? É pretensão, Luiz Esteves, é pretensão imaginar que o profissional de rádio e TV leva alguma vantagem, de fato, se for supostamente conhecido? Luiz Esteves, por que os partidos sempre procuram jogador de futebol, artista, locutor famoso da cidade? Por quê? Porque ele passa a fase do conhecimento. Lembra? Primeiro se tornar conhecido, depois pedir voto. Então ele pega aquele que já é conhecido, passa essa fase e vai direto pedir o voto. Vai se preparar já como pré-candidato já existente. Por quê? Interessa para o partido, principalmente hoje, onde você tem o quociente eleitoral primeiro e depois o quociente partidário. Se o seu partido não conseguir o quociente eleitoral, ele não elege nenhum vereador. Você pode ter os votos que você tiver. Se o partido primeiro não tiver o quociente eleitoral, um abraço, babau. E se ele tiver o quociente eleitoral e você, como candidato a vereador, não alcançar 10% do quociente eleitoral, babau de novo. Então, gente, nós estamos numa situação onde a primeira coisa que vocês, todos, candidatos a vereador, vai ter que se preocupar é fazer votos para o partido. Não tem mais coligação, não tem mais efeito Tiririca, não tem mais efeito Enéas. Acabou. É o partido que vai ter que fazer os seus votos e os seus vereadores. Acabou aquela Tiririca da Janaína Pascoal aqui em São Paulo. Teve 2 milhões de votos. Levou candidato com 20 mil votos, em detrimento do candidato que tinha 100 mil e não foi eleito. Acabou. Isso acabou. Professor, puxando esse teu gancho, eu e a Daniele viemos muito batendo na tecla, como não tem mais coligações e o partido vai ter que eleger seus candidatos e vai multiplicar o número de candidatos, e a população, com base no que a gente falou no início da live, está mais atenta a quem votar e o cara mostrar competente. Eu e a Daniele, nós treinamos candidatos, né? Nós fizemos um treinamento de inteligência e liderança política. O que é? A gente pega o político e fala, cara, vem aprender a ser um político. Isso. E a gente trabalha o ser político. Vem aprender a ser líder. Se conheça, saiba qual é o seu perfil comportamental de um político. Aí você já sabe qual é o seu perfil? Conheça os 4 perfis de eleitores comportamentais e comece a se comunicar com eles. Outra coisa que a gente ensina, mestre, tem inteligência emocional. Não é o cara dando lá porra, louca, gritando, batendo pau no outro lá que está concorrendo. O cara tem que ter empatia, ouvido, coragem, liderança. A gente ensina. Depois a gente vem para o sujeito e ensina uma coisa chamada comunicação 4.0. A gente trabalha a criação da imagem dele, que é aquilo que eu falo, não adianta o camarada, agora vou me vestir de político. Aí o cara não tem nada, aquele papel que ele acha que tem. Então, a gente constrói a imagem que ele é, olha, eu sou fulano, com os objetivos de imagem, com a região dele, com o perfil do eleitor, e passa uma imagem de credibilidade. Trabalhamos a linguagem corporal e uma linguagem assertiva de persuasão e influência. E ainda na parte técnica, né, fora a parte do desenvolvimento humano do político, que é ensinar para ele esse teu livro maravilhoso, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, como a gente constrói um plano de propostas, o que você pode prometer, o que você pode cumprir. Gente, quem ficar prometendo o que não tem capacidade legal para cumprir é descredibilidade na certa. Então, professor, eu queria um pouco que você comentasse, porque assim, eu recebo muita gente falando, chega assim para os consultores, né? Eu sou uma procuradora da União e eu treino os políticos a terem esse desenvolvimento de líder.
eu não faço marketing, eu e a Adriane não fazemos um marketing deles, até porque somos servidoras públicas federais e somos professoras, treinadoras dos políticos. Então, quando a gente passa para os parceiros, consultores de marketing, eu recebo muita angústia dos profissionais, dos consultores de marketing, no sentido assim, Michele, doutora Michele, eu estou muito preocupada porque os caras chegam para mim achando que eu vou salvar eles e que eu vou construir uma coisa que eles não são. Pelo amor de Deus, toma aqui, esse aqui é meu cliente, vê se tem direito a ele para mim. Transforma ele num político bom e aí dá para trabalhar, porque eu tento fazer com o fulano, ele não escuta, ele não quer me ouvir, ele quer que eu faça mágica, eu não virei mágico ainda. Então, eu queria que tu falasse, mestre, sobre a importância dele se trabalhar, o político, se desenvolver, que o marqueteiro não vai fazer. Deixa eu só fazer uma observação, professor, antes de passar a palavra para o senhor novamente. A gente recebe, assim, às vezes, os candidatos querendo se transformar, mudar a imagem, algo que não é, entendeu? A gente trabalha a imagem, pode fazer uma adequação da imagem, mas não adianta você tá com uma roupa de um jeito e de repente se aparecer outra. Não gera credibilidade. E a gente estuda também neurociência. O nosso cérebro, quando olha para uma pessoa que sempre vestia, vamos supor, uma camiseta, só andava de camiseta, de repente ele aparece de terno e gravata o tempo todo, a pessoa sabe que aquilo ali não é ele. Então, isso também não gera credibilidade. Então, se você puder comentar um pouco sobre tudo isso que a Michele falou e eu... Vamos lá. Primeiro, tudo que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem é para criar credibilidade no político, que é a coisa que falta no político. Em todos os políticos hoje falta credibilidade. Então, o trabalho que vocês fazem é primordial para criar credibilidade. Sem credibilidade não adianta ele falar, ele pode falar o que ele quiser que ninguém vai acreditar. Então, tudo que vocês fazem é para gerar credibilidade. Eu digo para o pessoal o seguinte, se você está acostumado a vestir camisa polo e você vai aparecer de terno e gravata, as pessoas vão falar que não é você. Exato. Você tá isso só porque você é candidato. Aí vira teatro. Né? Exato. Existe um livro chamado Estado Espetáculo, do Roger Gerhard Stachenberg, que eu recomendo para que vocês leiam também, que coloca os 4 estereótipos de um político para a população. Eu faço parte da IAPSI, Associação Internacional de Consultores Políticos, e nós usamos esses estereótipos desde a década de 70 e tem funcionado, tá? O político vai passar apenas 4 imagens para a população ou para o eleitor. Ou ele vai ser o pai, que vai cuidar dos mais fracos e oprimidos, ou ele vai ser o herói, que vem para resolver todos os problemas da cidade, ou ele é o líder charme, que através da elegância, através da argumentação do voto, ele ganha o voto, ou o homem simples, que emerge das massas para comandar. Só tem esses 4 estereótipos, não existe outro, não inventem outro, porque não existe. E nós estamos testando desde a década de 70 e tem dado certo no mundo inteiro. Então, quando você fala em treinamento, você está adequando a imagem dele. Eu fui chamado 2 vezes nos Estados Unidos. Primeira vez pelo pessoal do Bush, para explicar como é que um semi-analfabeto sem dedo metalúrgico que vinha das bases se elege presidente da República. Lá vou eu para os Estados Unidos explicar para a equipe do Bush como é que ele se promoveu como o grande defensor dos trabalhadores, e por aí vai. Né? Mostrei toda a vida dele, como desagou em ser o presidente da República. Aí passou, a Dilma foi eleita, o pessoal do Obama me chama. Mas, né, pelo amor de Deus, como é que uma comunista que matou gente, que sequestrou o embaixador, que roubou banco, se torna presidente do seu país? Lá vou eu explicar. É a questão que eu estou passando para vocês, isso é a imagem. Tá? A Dilma, por exemplo, tinha, há 2 anos antes, uma imagem de heroína. Aquela mulher que resolvia todos os problemas do Lula. Daí, na mão dela, ela chamava o ministro, dava porrada, resolvia. Então, a imagem que ela passava era de heroína. E as pessoas, pela pesquisa feita, queriam uma pai ou uma mãe que desse continuidade àquela visão social que o Lula colocou. E aí houve uma transformação. Vocês estão em Brasília, vocês vão lembrar aí, mulher, então, vai lembrar muito disso, né? Aquele óculos tartaruga, aquela coisa de raiva que ela tinha na boca, o bigode chinês que ela fez operação plástica e tirou, mudou o penteado, mudou o habitué. E vocês, mulheres, são muito sacanas. Quando vocês querem passar uma imagem, vocês sabem como fazer. E ela começa a usar pérola. Pérola é o símbolo de Madonna, de matrona, de mãe. E no meio da
Espanha, ela se torna avó. A avó é mãe 2 vezes, consagra a imagem de mãe, Dilma, eleita presidente da República. Então, essas 4... A imagem é tudo, né? A imagem vale mais que 1000 palavras. É tudo, é tudo. O curso que eu dou na Espanha chama-se MyCop, Master em Administração de Imagem e Consultoria Política. Administrar a imagem é a coisa primordial, primeira, que você tem que fazer. Enquanto vocês treinam o candidato, eu treino a equipe. Como é que você faz uma campanha profissional? Então, hoje eu estou treinando muita equipe de candidatos a prefeito, a candidato a vereador, para fazer com que a equipe dele faça todo o trabalho. Quer dizer, é aquele médico que dá o tratamento e o remédio e fala, olha, enfermeiro, você vai acompanhar, está aqui o tratamento, você vai ter só que acompanhar o tratamento, eu já dei o tratamento. Então, os enfermeiros vão fazer com que aquilo aconteça. Tá? É isso. Acho que exatamente. Uma boa na história. Excelente, professor. Mestre, temos mais alguns minutos para chegar ao nosso fim da nossa live. Quero convidar todos a audiência, né, para enviar as perguntas na nossa lista de transmissão, para a gente ir respondendo. As que não foram respondidas, a gente vai responder na lista. Quero chamar também a nos seguir nas nossas redes sociais, que é Instagram, @tiguiaroficial. Tem os nossos perfis pessoais também, que é @Michele Pilon, que é o meu nome aqui na tela, e a Daniele também tem, que a gente também produz muito conteúdo para essas Eu é @DaniMZZ. Professor, o senhor passa também, o pessoal está perguntando a sua lista de transmissão. Agora, vamos lá, 11, São Paulo, 99158-6606. Repetindo, 11-99158-6606. Lembrem-se, eu fui diretor da Globo, SBT, Bandeirantes e Manchete. Eu montei 58 emissoras de rádio, 8 emissoras de televisão, do terreno até a operação. Então, para falar com o público, é comigo mesmo. Também, professor. Vamos responder umas últimas perguntas aqui. Vamos lá, mestre. Vamos ser rápido, né? Rapidinho para a gente finalizar no tempo. Vamos lá. Marcelo Oliveira. Na pré-campanha, eu posso divulgar minhas propostas e posso impulsionar no Facebook? Artigo 36A. Você pode sim colocar suas propostas, pode colocar o seu currículo, pode colocar o que você quiser. Só tem um porém. Você tem que ter um advogado que diga para você se você pode, tá? Eu sou consultor político, a Michele e a Daniela são consultoras de imagem. Você vai ter que ter um advogado e um contador na sua campanha. E na pré-campanha. Então, é bom que você já tenha e fale para ele, olha, eu vou colocar isso aqui e vou funcionar assim. Ele vai falar a você, pode ou não pode. Ou faça assim ou faça assado. Agora, cuidado com o advogado que fala só não. Advogado que fala não, eu não preciso, eu falo não. Eu preciso do advogado que me diga qual é o caminho para que eu possa fazer a ação. Só para falar que não faz, assim até eu que sou mais bobo faço, tá? Eu sou advogada pública, você vê como é que é. A gente tem que sempre achar a solução para o problema. Claro. Nós somos consultor é para dar solução, né? Eu falo o seguinte, eu sou colecionador de carro antigo. Eu levo o meu Galaxy, eu levo no mecânico e falo, ó, tem esse problema. Ele olha e fala, ó, você vai ter que conseguir essa peça. Eu falei, pô, mas você tem que resolver o problema. Você está passando um problema para mim, pô? Você é o mecânico, resolve, pô. Vá, sai para comprar, procura, é problema teu, não é meu. Ué, senão eu não preciso de mecânico, eu mesmo faço. Exatamente. Vamos lá. Só avisar o seguinte, vocês estão percebendo que eu estou olhando de lado? É porque a câmera, ela inverte, tá? Eu estou olhando para as duas. Não tô de costa para as duas, não. Eu estou olhando para as duas aqui, tá? Ah, tá, joia. Vocês acreditam, Sérgio Ferrão, vocês acreditam que é o momento de um novo candidato que não tem histórico de política? Seria nova política? Olha, eu não chamo de nova política. Sim, se for prefeito, nova gestão. E se for na Câmara, novas ideias para fazer as leis da cidade. Então, você deve ter ou uma nova gestão, um novo modo de você operar a prefeitura, se for candidato a prefeito, e novas ideias para renovar aquele colégio que faz as leis. Mas, primeiro, você vai ter que mostrar para as pessoas o seguinte, o que faz o vereador? Se você perguntar para as pessoas na rua, 90% vai falar para você, não sei. Então, você vai ter que dar valor ao voto de vereador.
para depois pedir o voto. Porque senão as pessoas vão votar naquele que deu o sorriso, fez tchauzinho para mim. Ah, ele é bonitinho. Olha que lindo, vou votar nele por causa dos olhos azuis dele. Olha que coisa bonitinha. Quer dizer, não tem valor o voto. Ou você valoriza primeiro o que você é, o que você quer ser, para depois pedir o voto. Professor, eu tenho muito trabalhado com eles no treinamento também. A gente chama de um dos 7 poderes que a gente trabalha no treinamento, é o poder de prometer e cumprir. Que eu ensino as competências do vereador, como ele tem que se posicionar, como é que ele pode conectar o eleitor e pedir o voto. E eles ficam há muitos novos que estão entrando agora, eles ficam frustrados assim, doutora, mas como é que eu faço para competir com a compra de votos? Famosa compra de votos. A famosa compra de votos. E eu falo, você tem que mostrar os seus valores, você tem que mostrar para que veio, você tem que ser competente e também passar essa competência e saber comunicar essa competência, que vem do trabalho do marketing, e se conectar com os mesmos valores que você tem que se desenvolver para isso. Então, eu queria saber um pouco a sua opinião sobre a compra de votos de quem tem mais de 40 anos de experiência. Na década de 80, nós tínhamos um candidato a governador aqui em São Paulo que saiu distribuindo dinheiro para um monte de gente e as pessoas chegavam para nós e falavam, poxa, vocês estão trabalhando para o adversário e o cara está pagando o voto. A gente virava para eles e falava, pega o dinheiro dele e vota no nosso candidato, porque o voto é secreto. Eu fiz várias campanhas no interior, muita. Vocês pensam, o Manhanelli faz campanha na Europa, faz campanha na África, faz campanha na América Latina. Eu faço campanha em Tiririca da Serra, faço campanha no interior da Paraíba, no interior do Piauí, no interior do Maranhão. Cansei de fazer. E lá, a estratégia usada sempre foi essa. Fica tranquilo. O voto é secreto. Você vai votar, ele não vai saber se você votou nele ou não. Pega o dinheiro dele. Ele quer dar dinheiro? Pega o dinheiro dele. Mas vote em quem a sua consciência está mandando você votar. É assim que eu combati isso desde a década de 80, daquele candidato a governador que saiu dando dinheiro, e nós ganhamos a eleição, tá? Ele gastou uma fortuna e nós ganhamos a eleição. Tem uma pergunta bem interessante aqui, professor. Olha, em que a Cláudia Vieira, em que a população atualmente acredita? A tendência ainda é ir contra a corrupção ou a favor de resolver problemas de segurança pública? Boa pergunta. Quem é o nome dela? Cláudia Vieira. Cláudia, é o seguinte, a campanha é municipal. Esses temas nacionais pouco vão interferir na campanha eleitoral. Só vai interferir o tema ideológico para quem é direita, para quem é esquerda, vai interferir quem é do partido, quem é filiado ao partido e quer alguém do partido eleito. O resto, que é o eleitor comum e é a grande massa, está preocupado com os problemas da cidade, comadre. Ninguém quer saber. Se o problema da cidade por segurança vai pesar. Vai pesar. Agora, se é de direita, se é de esquerda, se é... Exatamente. Esquece. Isso não vai interferir numa campanha municipal. Uma campanha municipal é o seguinte, quem vai tampar o buraco, cada vez que eu saio da garagem, meu carro vai, e arrebenta tudo. Quem é que vai me dar um socorro onde eu posso levar meu filho? Quem é que vai me dar um aparelho de mamografia para fazer a mamografia que eu preciso? E aí? É essa a pergunta que está na cabeça do eleitor. E ele quer resposta. Ele quer não só a resposta, ele quer quem venha trazer a solução. Compromisso. Eu digo o seguinte, não tem mais promessa, tem compromisso. Exatamente. Tá, o que você vai lutar para a saúde? O quê? Você vai querer fazer o quê? Detalhe. Hoje o eleitor quer saber o detalhe. Aquela história de vou lutar pela saúde, educação, pelo transporte. Acabou. Você vai lutar pela saúde? Tá. O que você vai fazer pelo bairro? Você vai lutar para colocar um PSF? Vai lutar para colocar um hospital? O hospital vai ter quantos leitos? Quais são as especialidades que eu vou ter lá dentro? Detalhe, compadre. Acabou aquela história do geral. Tem mais não. Exato. Professor, a gente está com pouco tempo aqui para finalizar. Eu gostaria que você desse uma última dica assim, de ouro, e aí a Michele vai passar uns recados para vocês. Maravilha. Tinha uma pessoa aqui que falou que estava vendo, agora eu perdi. Aqui, ó. Cezano, lá de Juiz de Fora, está vendo a nossa live. Um abraço, Cezano. Muito bem. Última coisa que eu posso falar para vocês. Última dica que eu estou dando, inclusive, para os meus clientes, tá? Uhum.
aquela reunião que você fazia na casa da Dona Maria, você vai fazer num grupo do Facebook. Vai pegar um grupo, vai abrir um grupo. Vamos discutir Covid-19 em Tiririca da Serra. Vai nas outras ferramentas de internet e avise que está tendo uma discussão nesse grupo para ver como é que está se comportando o governo municipal, o governo estadual, como é que a cidade está lutando contra o Covid, quais são as condições. E põe isso em discussão. Aquela discussão da casa da Dona Maria é a discussão que você vai ter num grupo de Face, um grupo temático. Qual é o maior problema da cidade? É falta de hospital? Vamos discutir o hospital em Tiririca da Serra? É falta de asfalto? Vamos discutir asfalto? Pegue. A pesquisa vai te dizer quais são os principais problemas. Abra grupo de discussão temático e discuta o tema. Aí você tem uma possibilidade remota, mas tem uma possibilidade de angariar alguns votinhos, tá? Muito bom, professor. Eu agradeço muito essa aula de hoje. Acho que a gente vai continuar aprendendo muito ainda com o senhor por muitos e muitos anos. Muito obrigada, gostamos demais. Agradeço a audiência. Muito obrigada a todos que participaram aqui conosco. E a Michelle agora vai dar os recados finais. Então, eu queria agradecer ao nosso mestre, né, Carlos Monielli, agradecer por compartilhar esse conhecimento maravilhoso, esse conhecimento teórico, de experiência prática, de anos de mercado, e todo conhecimento compartilhado que tem valor, não é mesmo, professora? Agradeço por essa aula maravilhosa. Nós inauguramos nas nossas redes sociais um webinar de inteligência e liderança política, serão 10 lives, né? Hoje com o senhor, com esse super mestre, nossa segunda live. Então, convido todos as que não se inscreveram no webinar a se inscreverem. O link está no Instagram e no Facebook das nossas redes sociais, e também pode ser inscrição pelo nosso WhatsApp, que está aqui passando na tela. Queria convidar vocês para a nossa próxima live. É uma moça como a gente, professor, o nome dela é Mônica, advogada também, e ela é especialista em direito público municipal. E ela trabalha com criação de propostas da vereança. Legal. Então, é muito legal o trabalho dela, Mônica. Então, segunda-feira nós vamos fazer uma live. Estamos preparando vários slides que ela vai trazer como construir propostas municipais. Nós vamos, como eu sou advogada também, vamos trazer as regras da legislação, vamos trazer as competências do vereador, vamos trazer um pouco dessa parte jurídica, de como o vereador pode criar suas propostas, né, os prefeitos, enfim. Teremos uma live também só para falar de gestão pública aplicada aos prefeitos. Então, teremos live sobre oratória política, sobre campanha de baixo custo, sobre linguagem, persuasão, influência, comunicação assertiva, e um monte de temas. Será um super webinar. Eu falo assim que é uma missão do coração que eu e a Daniela temos de espalhar inteligência política para o Brasil, se Deus quiser. Imperdíveis. Como eu falei, o trabalho de vocês constrói credibilidade, que é uma coisa que o político não tem, tá? Que eles precisam. Só 2 recados, então, para terminar. Já passamos nosso WhatsApp, quem quiser receber toda sexta-feira notícias de campanha eleitoral durante a semana, tá? O 11 99158 6606. E toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, sempre um convidado especial na nossa live da Associação Brasileira dos Consultores Políticos. Na próxima, teremos Lázaro do Piauí, vamos falar sobre jingle eleitoral. O rapaz que fez Deixa o Homem Trabalhar, ele é o autor do jingle Deixa o Homem Trabalhar, e é um jinglista... Eu vi o vídeo, ficou ótimo, prof. Ficou muito bom, adorei, mestre, o vídeo dele, com a viola lá. E nós vamos fazer uma live com ele na sexta-feira, às 3 horas da tarde, e ele vai explicar o que é fazer um jingle, para que serve, enfim, o jingle como ferramenta eleitoral. Gente... Muito obrigada também. Oi? Obrigada. Fala suas redes também. Falar o quê? Não entendi. As redes sociais suas. É a página da Abicop no Face, tá? www.abicop, como tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? ABCOP. www.abicop, né? Você vai lá no Face,
coloca Abicop, vai aparecer a página, é na página da Abicop que nós fazemos a nossa live, é uma live institucional da associação, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde. Chama-se Café Eleitoral. Eu convido todo mundo a tomar um cafezinho às 3 horas da tarde, parar de trabalhar, olhar para o computador ou para o smartphone e vamos conversar. Já que internet é diálogo e não monólogo. Muito bem. E é possível, gente, pessoal, é possível construir um país melhor com políticos que tenham propósito. Então, vamos junto nessa. Estamos aí. Junto. Ai, isso é maravilhoso. O oxigênio. Estamos juntos nessa. Converse com a população, poder. É o oxigênio que faz a democracia viver, é a conversa entre o poder e a população. Esse aí vai ser meu próximo livro, professor. Legal. Eu também. Olha, gratidão, mestre. Muita gratidão. Eu vou querer autografado. Tá ótimo. É só pedir. Eu também. Não tem problema. Gratidão. Um grande abraço. Um grande abraço. Não percam as nossas próximas lives. A próxima segunda-feira, às 21 horas, com a Mônica. Entre para a nossa lista de transmissão, que a gente vai enviar o link de todas as lives, que com certeza você vai se tornar um outro candidato com uma candidatura inteligente. Um beijo no coração, gratidão. Gratidão, mestre. Até a próxima. Gratidão, professor. Santa Rita, meu querido irmão, um beijo no coração de todos vocês. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.